Resgate histórico. Oferecimento Arapongas. Respeito ao cidadão. Este ano, nós vamos comemorar os 100 anos da cultura japonesa no nosso país. Especificamente aqui em Arapongas, eles chegaram há 70 anos atrás, muito antes da nossa cidade se tornar um município. Instalados na Colônia Esperança, toda a cultura, a etnia, a garra, a disposição, a luta em todos os segmentos da nossa sociedade. Ajudaram a fundar o espírito araponguense, ajudaram a formar a nossa cultura, ajudaram a fazer a nossa cidade. Por isso nós, araponguenses, nesse ano de 2008, temos que dizer obrigado, Colônia Esperança, obrigado, irmãos japoneses, obrigado por tudo aquilo que vocês fizeram, em termos de sociedade, de amor, de carinho, de afeto e principalmente a cultura que vocês ajudaram a instituir, a compor a nossa cidade. Arigatô. Arapongas. Respeito ao cidadão. Agora você vai conhecer o CETEC e sua preocupação com o meio ambiente. O CETEC é uma central de tratamento de resíduos industriais que surgiu para atender as indústrias do polo moveleiro do norte do estado do Paraná, nas suas necessidades e na destinação final de resíduos por estas gerados nos processos industriais. O CETEC está localizado no município de Arapongas, com terreno de 120 mil metros quadrados, ocupando área construída de 15 mil metros quadrados. Ao todo, diariamente, a unidade recebe das indústrias moveleiras aproximadamente 280 toneladas de resíduos, de 18 tipos diferentes. Através de processamento industrial, é feito o segregamento dos resíduos e a destinação final é realizada de acordo com as normas ambientais exigidas pelo IAP, Instituto Ambiental do Paraná. A prioridade do CETEC é o respeito ao meio ambiente e atendimento às legislações ambientais vigentes. A visão empreendedora do CETEC faz com que este se viabilize operacionalmente, tornando-o economicamente viável. Todo resíduo, por mais danoso que seja ao meio ambiente, é reciclado, para que posteriormente volte ao mercado com valor comercial sem agredir a natureza. O CETEC é composto por uma estrutura de profissionais treinados para oferecer soluções ambientais corretas para a destinação de todos os resíduos das indústrias moveleiras da região. Para maior segurança, são realizadas avaliações, controles e gerenciamento dos resíduos, de tal forma a garantir às fontes geradoras tranquilidade, com a certeza de que tudo está sendo feito de forma ecologicamente correta. Temos total controle e monitoramento de resíduos sólidos e líquidos. Orientamos para licenciamento, transporte e documentação dos destinos. Fazemos relatórios periódicos do monitoramento ambiental. E ainda desenvolvemos pesquisas para novas tecnologias em meio ambiente. Este é nosso papel. CETEC, Central de Tratamento de Resíduos Industriais. Quem busca inovação encontra aqui. Nicioli construindo para ver você sorrir. Vamos escrevendo sua história nas linhas traçadas na estrada do tempo. 45 anos de trabalho e dedicação. Nicioli. Nicioli, trabalho, dedicação e determinação. Uma empresa que tem seus olhos voltados à modernidade, porém com grande respeito pelo seu passado. Do preto e branco da história da Nicioli, se faz o colorido de hoje, em azul e vermelho, sobre a marca da simplicidade e a proteção divina. 45 anos voltada a gerar modernidade, beleza, praticidade e funcionalidade, levando de norte a sul, leste a oeste, além de nossas fronteiras e além mar, a realização dos sonhos dos nossos consumidores, clientes e parceiros.
Em um voo panorâmico em sua história, descobrimos que o toque mágico que move esta empresa está na simplicidade de seus idealizadores Marcos Nicioli e Sebastião Pagliari, e se concretiza e toma forma nas mãos de seus colaboradores, da produção à administração. Colaboradores que doam de si a Nicioli as mais nobres aptidões. Uma equipe que recebe treinamentos constantes, desde a produção à administração, pensando em seu progresso pessoal. Na área comercial, se dedica a oferecer ao mercado consumidor as mais novas tendências de cores, padrões e modelos. Nicioli, mais do que tecnologia e máquinas, somos uma empresa viva, feita de homens e sonhos. Quem busca inovação encontra aqui. Nicioli. Agradecendo a Deus, é que iniciamos nesta tarde de 1º de abril de 2008, mais um resgate histórico, desta vez em homenagem aos nossos japoneses. E você viu no primeiro programa um pouco da história dos japoneses e sua vinda para o Brasil ainda em 1908. E hoje você vai conhecer uma boa parte da história da colônia Esperança de Arapongas, Shin-ai Shokominchi. Neste terceiro documentário, A Etnia Japonesa, vamos homenagear nosso saudoso pioneiro Koshiro Suzuki, considerado por historiadores da imigração japonesa no Paraná como o grande idealizador e que, por sua iniciativa, a fundação do orgulho da comunidade japonesa de Arapongas e do Paraná, fundou-se a Colônia Esperança. Há 20 anos atrás, o pioneiro nos contou sua vida e parte registramos no livro Pioneiros de Arapongas, Semeadores do Progresso. E um trecho do texto, uma grande prova de amor ao semelhante. E diz assim: a princípio tinha que contatar as famílias japonesas e assim adquirirem seus lotes de terras. Era uma esperança iniciar a colonização da nossa colônia Esperança. Seu Koshiro sabia que poderia haver maleita e insetos que causavam inflamação na pele. E pensando assim, resolveu por si próprio dar a maior prova de esperança. Decidiu dormir na margem do rio Pirapó, obviamente provocando picadas de inseto. Enfim, fazendo da sua própria vida uma experiência. Preferiu ele contrair a doença a arriscar a vida dos amigos e conterrâneos e acabou por ser picado na madrugada que pousou no chão. Ficou aguardando manifestações em seu corpo. Felizmente, algum tempo passou e nada aconteceu ao nosso herói. Então, decidiu chamar os amigos para virem adquirir seus terrenos com a certeza de que não estaria arriscando a vida de ninguém. Registramos e homenageamos os demais pioneiros. Shoji Sakati, Momota Suzuki, que juntamente com o senhor Koshiro Suzuki, abriram as primeiras picadas na gleba. Em 1936, chegaram as famílias de Iurio e Haruyoshi Asegawa, Takao e Okuyama, Minoru Tamura, Suezo Okuyama, Haru Suzuki, Seigo Sagai, Senzi Aoki, Uichi Hirata, Kentaro Hirata, Tomio Handa, Shinzo Suzuki, Zenzo Aoki, Wataru Matsuo, Sérgio Sagai, dentre outros, sempre sob a coordenação de Koshiro Suzuki.
Os imigrantes japoneses católicos procedentes principalmente das províncias de Nagasaki e Kumamoto e dos arquipélagos de Goshima e de Shimahara Hanto, onde já eram tradicionais cristãos, aqui sob orientação do padre Emílio Gruger, depois do nosso querido e saudoso frei Graciano Droisler. Koshiro Suzuki, apesar de ter grau superior pela faculdade Shoshino, no Japão, trabalhou arduamente na agricultura e na pregação católica na Colônia Esperança na sua formação. Colônia Esperança, Shinai Shokominchi, Comunidade de Fé e Esperança. Koshiro casou-se com Teresa Itsuko Abe, a senhora Suzuki, e foram pais de 6 filhos. Você terá agora uma entrevista com os filhos do nosso saudoso casal Koshiro e Teresa Itsuko. Agora nós estamos na paróquia Sagrado Coração de Jesus. E esse Deus maravilhoso, esse Jesus de braços abertos, mais uma vez abre esses braços para a história do Brasil, para a história do Paraná, para a história de Arapongas. Colônia Esperança, início desta povoação, 1934. Koshiro Suzuki iniciou a vinda com os nossos demais pioneiros para este pedaço de chão tão abençoado, que em pouco tempo se transformaria numa colônia com espírito católico. E é por este motivo que eu estou aqui no centro da paróquia, tendo a honra de estar com 4 dos filhos do saudoso pioneiro Koshiro Suzuki e Teresa Abe Suzuki. Eu, que há 15 anos atrás, aqui estava, com meu filho ainda nos braços, com o seu Koshiro, a dona Teresa, inaugurando uma placa, justíssima homenagem a este bravo homem, a esta brava mulher, que despertaram no Brasil, no Paraná e nas terras araponguenses o sonho da fundação de uma colônia católica. Sabemos que muitos bravos homens, outros bravos pioneiros e pioneiras, juntamente com Koshiro Suzuki, desbravaram essas terras. E neste programa você vai conhecer um pouquinho da vida de cada um deles. E nós já estivemos em quase todas as sessões aqui da Colônia Esperança. Esta colônia que é dividida em 7 sessões. Essas entrevistas, com certeza, vai enriquecer esse dicionário maravilhoso que conta realmente a história da fundação da Colônia Esperança. Mais de 70 anos se passaram. E os nossos pioneiros já se foram, a grande maioria. Mas ficou para Arapongas, ficou para a história da nossa cidade, os filhos. E eu tenho hoje a honra em estar com 4 dos filhos do seu Koshiro Suzuki e da dona Teresa Abe Suzuki. Eles que já estão pertinho, muito mais perto de Deus. E com certeza de lá, estão protegendo esses filhos que vieram da terra do sol nascente, o Japão. Inácio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez, você e os seus irmãos, nos ajudando a resgatar essa história. De nada. E é através de você, da Maria, do Ludovico e do Bonifácio, lembrando aqui saudosos do José, irmãozinho, que já falecido, já novinho, né? Novinho, a Verônica. A Verônica também, que faleceu recentemente de câncer, né? Uma nova família se faz no céu. Exatamente. O pai, a mãe e a irmã e o irmãozinho. Sim, exatamente. Uma nova família se faz lá.
e a família de vocês continua aqui para continuar também contando essa história. Exatamente, é isso aí mesmo. Nós vamos voltar um tempo um pouquinho agora e lembrar do pai, Koshiro Suzuki, ainda no Japão, Inácio. Pois é, eu recentemente estive no Japão, saí daqui em 1989 como decassegue, né? Porque a vida aqui no Brasil foi se tornando muito difícil após a geada de 75. Então eu já casado, você estava muito difícil, então eu ouvindo o pedido do pessoal, né, e falando aí que diz que o Japão estava aceitando o pessoal para trabalhar, até o meu irmão Bonifácio, né, ele também já tinha uns amigos ali de Cascavel na época, que já tinha ido para o Japão. Então e a gente tinha ouvido e a gente conversando com eles, tudo, aí nós chegamos a uma conclusão, vamos até o Cascavel então conversar com o pessoal, né, que está levando o pessoal lá para o Japão. E aí eu estive lá com o Bonifácio e minha esposa, e aí realmente eu ouvindo, que na época, né, ainda em 89, ainda não era liberado assim, sabe? Mas já tinha o pessoal que estava indo para trabalhar no Japão. E aí eu tive a graça, a oportunidade de ir para o Japão trabalhar, e também ao mesmo tempo, nessa época, eu tive a oportunidade de ir até o Japão e conhecer a terra onde meu pai nasceu, sabe? Aí que aliás nós temos essas fotos que você vai conhecer, né? Então ali também eu ouvi, né? Então as histórias de como é que foi que papai saiu do Japão, né? E os irmãos deles contaram pra gente. Então essa é uma coisa que a gente pode contar para vocês, né? Como é que foi que o papai veio para cá, né? Então isso foi em 1923, né? Que naquela época o catolicismo ainda no Japão não era admitido, era tido como uma religião de estrangeiros, né? Então eles não admitiam, e o pai dele era um budista daqueles ferrenhos mesmo, né? Que da região deles ali ele era como um sacerdote da região ali. E o filho dele saiu para estudar em Tóquio, na capital, aí estudou num colégio onde era administrado pelos padres jesuítas. E ali ele se formou em engenharia eletrônica, que a gente nem sabia que ele tinha formado, sabe? Aí que os primos e um irmão dele, que eu tive felicidade de encontrar ainda em vida, o irmão mais novo dele, né? E aí eles nos contaram, né, a história do papai, como é que ele saiu, né? E que aí ele foi lá e dizer que ia ficar católico, né? Aí o pai dele ficou muito bravo, né, na época. Aí ele falou, olha filho, se você vai ficar católico, né, isso aí é da tua parte, mas se você vai ficar católico, então a gente vai ter que deserdar, você vai ter que sair da família. Olha que interessante. Então diz que foi assim, sabe, assim me contaram ali. E de fato o papai também, ele tinha contado que ele ficou católico mais ou menos desse jeito, né? E aí a gente foi acabar de confirmar no Japão, realmente o irmão dele nos contou. E que aí quando ele partiu, naquela época ele ficou, né, católico, e aí na época era o padre Emílio Kircher que veio junto, sabe, com ele. Aí ele veio para o Brasil, né, em 1923, né. E foi para São Paulo aí nessa foi época? Para São Paulo, nessa época lá em Santos, né, que ele aportou lá em Santos e trabalhou ali até esse 1933, 34. Lavoura da terra. Lavrando a terra e catequizando os patrícios dele, os japoneses que estavam aqui, que a maioria era budista, né? Até a aula de japonês ele chegou a dar até a aula de japonês lá no colégio São Francisco Xavier, lá no estado de São Paulo. O colégio onde meu pai também me mandou naquele colégio para estudar, quando eu ainda tinha 9 anos de idade. E você foi? E eu fui para lá estudar, mas eu não cheguei a concluir, lá, sabe? Mais brincava do que estudava, né? Mas ele fez tudo isso aí com a gente, né? Levou a gente aonde ele formou, né? Lá no Colégio São Francisco Xavier, ajudou a formar também aquele colégio, que parece que foi fundado por padre Guido Deotoro, né? E aí de lá, ele andou junto com o padre Emílio Kircher na região de oeste de São Paulo, por ali, e que sentiu ali, que foi no cemitério, ele viu, diz que muitos assim, mães novos e crianças novas falecidos ali. Então ele, curioso, ele quis saber, por que será que tanto falecimento de pessoas, mães jovens e crianças, né? Aí ele ficou sabendo que diz que tinha essa tal da maleita, né? A malária, né? Aí que ele falou, puxa vida, então eu tenho que procurar
como se diz que Neo Abrão, né, procurou a terra nova, então ele também acho que nesse sentido, porque ele seguia o exemplo do São Francisco Xavier, né, que era um padre um também. Religioso, o seu Koshiro Suzuki, um grande religioso. Foi, realmente ele foi. E aí ele, espelhando o São Francisco Xavier, então ele quis vir para formar uma terra, procurar uma terra onde não existiria maleita e para formar uma colônia católica japonesa, né? Então, em 1934, naquela época, diz que acompanhou o senhor Zenji Watanabe, que na época ele tinha um pé de bode, ele trabalhava de aluguel, né? E trazia o pessoal para passar filmes japoneses nas colônias, né? Então, ele acompanhou o senhor Zenji Watanabe e veio até Cambará, né? E lá em Cambará ele ficou sabendo, dizendo que tinha aqui na região aqui mais para fundo, porque aqui era município de Londrina ainda. Sim. E que falando que lá em Londrina tinha uma companhia que estava cortando a terra para cá, uma terra demarcando as datas. Aí ele veio, conversou e disse, aí ele ficou sabendo que tinha um vendedor japonês que era o Ujihara. Hikomo Ujihara. Aí ele veio até Londrina, de Cambará, veio até Londrina com o Watanabe, né? Aí ele encontrou com seu Ujihara. Interessante que ele não tinha dinheiro para comprar um pedacinho de terra, não, mas poderia trabalhar para a companhia de terras. Sim, e conseguir, né? Se quisesse, ele poderia fazer isso aí, né? Certo. Mas como o intuito dele não era esse, que era formar uma comunidade onde pudesse juntar os patrícios, né? E livrar dessa malária, então ele veio para cá, com esse intuito religioso, formar colônia católica japonesa, né? Então, Inácio, nós estamos exatamente no coração da colônia, onde tem esta paróquia, a paróquia Sagrado Coração de Jesus. O objetivo do seu pai se concretizou, porque na realidade a formação de uma colônia japonesa, católica, e exatamente nessa área onde é plano, exato, que tem uma visão de Apucarana, uma visão bonita de Arapongas. Aqui o sonho do pai era construir uma igreja. Com certeza, esse era o objetivo dele. E esse terreno foi doado para ele, que ele doou depois para a igreja? Como foi isso, Inácio? Esse no início, segundo a gente está sabendo, assim, pelos documentos, né? Porque esse aqui é um lote onde a companhia doou para formação da comunidade de Colônia Esperança. Por sugestão do seu Koshiro. Por sugestão dele, né? Então, me parece que segundo, porque a gente eu não tenho em mão contrato, nem nada, a gente está falando apenas aquilo que a gente ouviu dizer da época, né? A gente não estava presente, a gente não tinha nem nascido, mas segundo o que falaram, é isso aí. Através do documento a gente vê que realmente o 243, o lote 243, ele pertence à Diocese de Apucarana. Por que diocese? Porque na época que formou a colônia católica japonesa, a igreja tem um negócio que é a parte importante, que é no comando da diocese. Então cada região na época ainda pertencia a Londrina, né? Então não era nem Londrina. A primeira, quando o papai entrou aqui, disse que era Jacarezinho, pertencia à diocese de Jacarezinho na época. Então aí o bispo é que comanda toda essa região de católicos, né, aqui do estado do Paraná, diz que pertencia à diocese de Jacarezinho. E posteriormente, naquela época, é que ele ganhou essa terra e doou para a diocese para formar essa igreja aqui, né? Então, tanto que ele tem, vocês têm hoje, sim, obviamente, propriedade da família, ao ladinho da igreja, da paróquia, a casa do pai, do saudoso pai, da mãe, ali guardadinho, com esmero, carinho, conservado, sim, por vocês. Sim, ele, sim, que fez questão de ter um pedaço de terra ao lado da paróquia. Isso aí também a gente sente, né? Porque é uma comunidade também com carinho, que também na época teve com o papai, né? Que era solteiro, né? E depois posteriormente ele casou. Então, ele cedeu esse 10 alqueires para que ele pudesse ficar, né, do lado da igreja também, né? Isso aí, certamente, o padre da época é que ajudou para fazer esse desmembramento. No entanto, o nosso lote é 243A, que é um desmembramento do lote 243. Falando no paizinho, seu Koshiro, Dona Teresa, Bonifácio, você tem uma relíquia do pai que durante toda a vida ele carregou, que hoje é um presente e uma herança sua. É verdade. É verdade, eu carrego sempre esse rosário aqui, o terço. Meu pai carregava
todos os dias no bolso dele, e ele assistia a celebração todos os dias aqui na igreja, só ele e o padre, né? E o meu pai então fazia oração através desse terço. E após a morte do meu pai, a minha mãe chegou e falou assim: você que sempre está mais fora de casa, né? Gostaria que você ficasse com esse rosário como um talismã para te proteger, né? Então eu carrego sempre. Quando você ouve, Bonifácio, você que sempre esteve envolvido também, apesar de distante algumas vezes, histórias do seu pai, história que nós conhecemos, nós que nos consideramos irmãos, pela afinidade do amor a esses pioneiros tão importantes, que hoje temos tudo na mão e tudo tão pronto. O grande exemplo da sua vida e para os seus netos, com certeza foi a vida dos seus pais. Com certeza. O exemplo, né, dele, a garra, o desejo de ser útil à comunidade, aos seus conterrâneos, né, japoneses. Então, essa missão com que ele veio do Japão para o Brasil e ter sido o pioneiro, fundador da Colônia Esperança, isso nos envaidece muito, ao mesmo tempo em que nos faz refletir da responsabilidade que nós, os filhos, temos com relação à imagem, né, da família Suzuki, né? Então, dentro desse espírito que a gente vem pautando também a nossa vida, eu e os meus irmãos, as minhas irmãs. Perfeito. E eu gostaria de falar com o Ludovico. Aliás, a história, o meu envolvimento com a família Suzuki começou através do Ludovico. Eu vou contar rapidamente para vocês como isso aconteceu. Há mais ou menos 18 anos atrás, eu estive aqui na colônia e queria saber o nome do fundador da colônia. Algumas pessoas aqui mesmo da colônia falaram: olha, você tem que procurar a família do seu Koshiro Suzuki. Aí me falaram que a família do Koshiro Suzuki, um dos Suzuki, era uma moça que trabalhava no Banestado, em Arapongas. Procurei essa garota no Banestado, ela me disse: não, eu não sou da família do seu Koshiro Suzuki e da Colônia Esperança. Porém, o filho dele é diretor do Colégio Unidade Polo de Arapongas. Tamanha foi a minha surpresa que, chegando no Colégio Unidade Polo, eu encontro o diretor do colégio, Ludovico. Como eu disse, como esse Jesus abriu os braços para a história, ele também abriu os braços e toda a família para receber a Nice. E a partir daí, eu me considerei um pouco membro da família. Ludovico, por esses 18 anos que nós nos conhecemos em cima da história do seu pai, dos outros pioneiros da colônia, é o momento de dizer muito obrigado a você. E sei dessa preocupação sua, do Bonifácio, da Maria, do Inácio, em estar valorizando muito os outros pioneiros que vieram com o seu pai e com a sua mãe. Tanto que neste programa que você está acompanhando, todos estão conhecendo esses pioneiros que nós fomos entrevistar, graças ao seu trabalho especial do Inácio. É importante continuar o registro da história, Ludovico. Sim. A gente fica muito emocionado nesse momento, né? Nós estamos aqui reunidos, nesse Casa de Deus, casa que nós estamos aqui, que é da comunidade, né? Nós nos sentimos muito bem aqui, nós. E importante a gente estar resgatando essa parte histórica, né? Como se surgiu a Colônia Esperança. E graças a você, Nice, que esse trabalho veio evoluindo cada vez mais, né? Você estendeu para outros segmentos que a gente sempre está assistindo, né? Canal 14. É um trabalho maravilhoso. Para nós que estamos aqui hoje reunidos, para nós é gratificante de estar resgatando essa parte histórica, porque isso vai ficar de exemplo para os nossos netos, né, para o nosso sobrinho que nós estamos contando. E esse registro que ora nós estamos fazendo nesse momento. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos repassar
para nossos sobrinhos, para nossos primos, para os netos, né, que estão surgindo, do Bonifácio, né, tem do Inácio. Eu tenho certeza que eles vão reconhecer o trabalho dos avós.